Então, boa noite a todos. Vamos nos reunirmos em um só pensamento, em torno do Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Num dia como hoje, quando o nosso irmão Luiz de Stefano desencarnou, nosso irmão querido, e sabemos que ele está sendo recebido no mundo espiritual, que ele possa ser acolhido para um hospital, para o seu restabelecimento. Nós sabemos que nesses primeiros momentos do desencarne, praticamente todos nós estamos num estado de inconsciência, mas devido à sua vida, devido aos seus méritos, que ele possa ser encaminhado para um hospital, para o tratamento, para essa transição, né, para o retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Agradecemos pela oportunidade de tê-lo conhecido, convivido com ele, trocado experiências, brincadeiras, e que agora, no mundo espiritual, ele possa continuar a sua jornada evolutiva. Pedimos que os bons amigos possam nos orientar nessa noite, que a lição de hoje possa ser esclarecedora para todos nós, que possamos refletir nesse ciclo de encarnações e desencarnações, vidas aqui no mundo material e nossa verdadeira vida no mundo espiritual. Então aqui a gente sente saudade do nosso irmão e lá no mundo espiritual está sendo feita uma festa para o retorno do nosso mesmo irmão. Obrigado, mestre, por tudo que nos tem concedido nessa nossa jornada evolutiva. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos, brandos e pacíficos. E a lição é obediência e resignação. Muito bem. Bom, na reunião passada a gente terminou o capítulo 4, e na noite de hoje a gente começa o capítulo 5, Prelúdios de Reencarnação. Quem lerá hoje? Voluntários? A Cida levantou a mão? Pode ler, Cida. Levantou a mão? Se vocês quiserem, eu posso ler e se der algum problema, alguém assume. Tudo bem, Sandra? Posso só contar um negócio aqui que ficou em branco? Agora que eu me toquei. A oração ontem, que eu faço o evangelho no domingo, foi a oração para os desencarnados, os espíritos. É que eu fechei aqui agora, perdi. Agora que eu parei para ver. Aí eu li, e depois... Aí depois eu acho que saiu feio, né? Aí depois eu fui lá, abri de novo e peguei depois de uma outra parte.
Agora que a Ângela abriu, eu me toquei. Vai lá, Ângela. Prelúdios de reencarnação. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, o Novo Testamento. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia corregional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que tanto da zona inferior como da regeneradora da colônia batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o importante núcleo de serviços das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas, conquanto interdependentes. Recolhimento, análise, gabinete secreto inacessível aos visitantes, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos, laboratórios de restringimento, que é o gabinete secreto inacessível aos visitantes. Começava, então, a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espírito que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Todavia, os postos chaves, assim como a direção geral do departamento, ainda cabiam aos iniciados da pleiade brilhante que conhecemos. Ao transpormos os seus limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois deu-nos a contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em 4 anos de hospitalização. Com surpresa, verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu. A Índia lendária, de tão sábias sugestões, surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas, da espiritualidade, dos destinos da alma. Naqueles palácios circundados de colunas ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais, graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do Mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrossanto do invisível, servido por entidades de escol, cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus
e a proteção aos fracos e pequeninos. Dir-se-ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados, dos antigos santuários secretos, e que nunca foi compreendida, e por isso mesmo jamais praticada sobre a terra. Sentíamos bem emoções alviceiras falaram de reconforto e de esperanças às nossas almas. E, para maior realce da nossa satisfação, o Sol Formoso, reunindo nas mesmas dulçorosas expressões de belezas, parques e jardins, lagos e cascatas faiscantes, o casario com o horizonte que se alongava infinito, acariciando-se com tonalidades mansas, como se a luz de ouro fluido se escoasse através de véus esgazeado, adelgaçando o volume do panorama lindo, como se tudo fora construído em finíssimas porcelanas. Guiados por nossos caros amigos de Canalejas, penetramos o belo edifício onde se estabeleceria o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houvera por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era este uma jovem dama cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem, nada mais logramos saber senão que se chamara Rosália e vivera em Portugal sua última romagem terrena. Fazia-se indispensável a presença de Carlos e Roberto. Entregamo-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem às labores mais urgentes, com a promessa de virem ao nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor e, centralizando o grupo, disse-nos já descendo as escadarias do edifício: principiarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe irmão Demétrio, meus caros amigos, adiantando-vos ser imensamente grato ao meu coração o servir a vossa instrução, tal se o fizesse a irmãos estremecidos. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes. Por isso mesmo, auguro-vos compensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Todavia, deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras. Almejo antes para vós o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar-vos na permanência dos bons propósitos atuais. Então, esse grupo está visitando todos os departamentos da colônia para se preparar para o reencarne. Então, ele já passou por vários departamentos e agora está passando pelo departamento de reencarnação, a preparação da reencarnação. Então, ele descreve o local e nada mais, né? O estilo é hindu. É normal, já que os trabalhadores de lá têm essa origem, né, indiana. Então,
acaba tendo o estilo das pessoas que trabalham ali. Quando a gente fala de homens e mulheres no mundo espiritual, a gente lembra que o perispírito, né, nós como espírito não temos aparência, né, feminina, masculina, mas o nosso perispírito não é masculino nem feminino, mas a gente apresenta uma aparência normalmente da última encarnação, como no caso dessa moça, que foi mulher na última encarnação e viveu em Portugal. Então, ela está passando aí e vai apresentar para ele o processo, todos os processos do reencarne, né? Lá no começo, ele fala que o departamento, né, os serviços têm lá o recolhimento, a análise, a programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos inventários físicos terrenos e laboratório de restringimento. A gente percebe que nesses 6 itens, 2 deles não estão disponíveis aos visitantes, né? Então, deve ser 2, o laboratório e a análise, só acessíveis para o pessoal iniciado, o pessoal que tem mais conhecimento, o pessoal que já é especializado no processo reencarnatório. Os outros, eles vão visitar, né? Uma visita desses 6, vão visitar 4 deles. Tudo para prepará-los para o reencarne, que deve acontecer logo, né? Agradecemos encantados. Seguimos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham, cruzando conosco, funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar nossa atenção. A jovem senhora continuou enquanto sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Conforme verificareis, ninguém que, acolhido neste instituto, como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio, que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atitudes relacionadas com o corpo, que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, pressurosos de repararem o passado cuja lembrança os desperta, de expiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes torce a consciência, fantasmas sangrentos de si mesmos, ateados às infamantes resultados do suicídio. Obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em mira, o qual, por sua vez, já recebeu do mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia desse departamento, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra,
e em cujo internato será admitido sob os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimento durante a sua via crucis expiatórios nos proscênios terrenos. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da seção de análises, os quais deverão estudar, naqueles internos, as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos da sua consciência serão percrustados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito e assim se revelando tal como realmente é, pois ficais sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressas em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-la em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Então, as pessoas nesse departamento de reencarnação, eles ficam de 1 a 2 anos. Então, o processo para a preparação para o reencarne dura entre 1 e 2 anos. Eles entram no departamento, fazem a ficha, fazem o cadastro e tal, CPF, telefone, faz todo o endereço, faz todo o cadastro deles ali e tal. Depois, depois eles são lá alojados, tem lá os técnicos que aqui acompanham eles durante todo o processo de análise para poder preparar eles para a reencarnação. E essa análise é feita por pessoas iniciadas, pessoas de alto nível evolutivo. E como está escrito lá em cima, é um lugar que não é sujeito à visitação. Então, eles sabem o que é feito, eles analisam a pessoa, a vida da pessoa, e nós estamos, tudo que a gente fez, pensou, está registrado em nós, e é possível ser feita essa leitura do que a gente fez, porque através dessa análise nossa, é possível falar, a reencarnação dele é melhor seguir esse caminho, esse outro. Porque a reencarnação faz parte da nossa evolução. Eles fazem essa análise para dizer, a melhor encarnação para essa pessoa é passar por essas condições. Então, é uma coisa que, pensando no bem daquela pessoa, por isso que é feita essa análise criteriosa. E, logicamente, que para analisar a vida de uma pessoa tem que ser alguém que tenha alto poder moral. Porque se um de nós vai tentar avaliar alguém, analisar alguém, a gente vai mais julgar e condenar do que fazer uma análise técnica. Como diz o Gilmar, fazer uma análise técnica da pessoa. Na verdade, não, a gente vai... A pessoa fez isso aí, nossa, aqui a gente vai condenando já vai julgando, já condenando, já
fazer as coisas. A gente não tem essa capacidade ainda de fazer essa análise sem criticar as pessoas. É uma coisa que a gente faz com muita naturalidade, criticar os outros. Existe exceção, no entanto, para os asilados do manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio na carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Essa terapêutica balsamizada pela prece que diariamente lhe será ministrada em correntes simpáticas, dulçorosas e benéficas, partidas daqui em seu favor, é tudo quanto no momento lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo exposto, tereis compreendido que essas análises justamente serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as quedas pretéritas mais graves e que, por isso mesmo, mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizadoras que lhe possam fazer, a urdidura, enfim, da existência projetada será estabelecida através da investigação descrita. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Será dificultosa, exigindo até várias experiências torturantes, mesmo até para o próprio operador, quando o condenado à galé da carne provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre. Ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios quando o pretendente haja sido interno do instituto, propriamente dito, ou seja, da região regeneradora, onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais não tardareis a serem encaminhados. De qualquer forma, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarne, de acordo com as suas forças de resistência moral, possibilidades que dispunha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar, a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deva encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados,
ou as dificuldades que a seu próprio benefício vem a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado. Firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém, e a qual geralmente tão desejada é pelo próprio pecador, batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia subitamente traçada, encaminhando à direção geral da colônia que o examinará. Aí tem um adendo 20 aqui. Não se deverá fazer conclusões exageradas desta exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se, então, às peripécias do grau de pobreza que lhe convenha acarretar para a sua existência. Não se inferirá, portanto, que no além-túmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provação. Isto o que se depreende das obras básicas da doutrina. Nota do médium. Então, ele está dizendo que há uma programação. Essa programação é para o nosso, né? A programação é para as pessoas, para nós evoluirmos. Ele fala lá para trás que, dependendo de onde vem o espírito, a programação é mais simples ou mais dificultosa. Então, esse grupo que está participando, né, o Camilo e companhia, é uma programação mais tranquila. Porque, mesmo eles tendo vindo do suicídio, eles já se recuperaram um pouco, já se reabilitaram, estão mais tranquilos, estão já propensos à mudança. O pessoal do manicômio, do isolamento, das regiões mais inferiores, aí é um tratamento diferente. Então, ele fala que, por exemplo, tem um lá que, do isolamento, né? Que vai e não tem uma programação, ele não tem todo esse planejamento. O planejamento é ele voltar como está. Ele melhorou um pouquinho lá no mundo espiritual e ele vai voltar em situações muito ruins, né? Às vezes mudar mental, às vezes com problemas físicos e problemas ruins. Nesse caso dessa programação do Camilo, por exemplo, são coisas mais leves. Então, no caso do Camilo, ele foi cego, ele se cometeu suicídio, provavelmente na programação dele vai ter uma cegueira. Agora, a Ivone está dizendo que não precisa ter na programação exatamente o que vai acontecer. No dia 4 de julho de 2022, ele vai ficar cego porque uma bala perdida passou e pegou o olho dele. Ou é uma enfermidade e tal coisa. Então, eu estou falando que ele vai passar por uma cegueira, mas não precisa ter exatamente todos os detalhes nessa programação. Então, e a gente está evoluindo e a gente tem muita coisa para evoluir, muita coisa para reparar. A gente não consegue reparar tudo numa vida só. Então, a gente acaba pegando, encaminhando a parte que a gente tem mais chance de êxito também.
o que é mais urgente na nossa programação. Então, a gente se prepara para uma nova encarnação. A gente quer e se propõe a essa nova reencarnação. Agora, no caso aí, ele falou, tem grupos distintos, e cada um dos grupos está mais ou menos preparado para a próxima etapa. Então, essa análise é feita, e essa programação é feita para otimizar, né, o tempo que a gente vai ter na nossa encarnação. Então, depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio para usar a encarnação para evoluir ou não. E dependendo do grau de informação e quanto a gente está mais equilibrado ou não, é permitido que a gente escolha alguns tipos de prova, alguns gêneros de prova. Se a gente tiver condições de participar um pouquinho das escolhas. É feito uma análise, a gente pode dar um palpite. Eu gostaria de fazer isso, aquilo, outro. A gente tiver em condições, eles escutam a gente e acabam programando a nossa vida. Professor, só uma perguntinha. Aqui, no caso, seria a reencarnação de pessoas que se mataram, né? E quando a programação é uma programação planejada com antecedência, leva muito tempo, porque vai contar com a família toda, com um núcleo grande. Leva 2 anos aqui, porque são pessoas que, quando preparadas, já prontas, que nem o Camilo e a turma dele, que já entenderam que erraram, eles vão voltar. Ainda leva esses 2 anos, né? Mas eu acredito que demore mais tempo quando é uma reencarnação comum, né? Sem ser de uma reencarnação de um suicida. Nos livros de André Luiz, eles também falam dessa programação. Então, algo parecido acontece com todo mundo. Para haver para poder se programar para a nova vida. Aqui ele está falando desse 1, 2 anos, especificamente realmente dos suicidas. Mas uma pessoa que não é suicida também leva um tempo. Eu não sei exatamente qual o tempo que leva para isso. A gente sempre lê nos livros, essa pessoa já está se programando para voltar. Já está fazendo planejamento, já está fazendo os estudos. Esses estudos podem levar um pouco mais ou um pouco menos tempo, não sei exatamente os tempos médios para realmente voltar essa programação. Mas aqui está sendo realmente específico para um suicida. Eu enrolei, não respondi nada, né? Mas é mais ou menos assim, né? Eu não sei o tempo médio para poder voltar. Mas acredito que possa ser mais curto no caso de um não suicida, mas também deve ter pessoas específicas que às vezes levam mais tempo a programação. Eu acho que mais longo, porque tem toda uma preparação, né? Quando você vem com um núcleo familiar inteiro, né? Quando você está numa reencarnação que ela não é compulsória. São escolhidos, né? Você precisa ter relacionamento com fulano, ciclano, beltrano. Ninguém reencarna junto, né? As pessoas têm que se programar. Fulano vai ser mais velho, vai ser mais novo. Você está falando de um programa de um grupo todo. Isso. Aqui ele tá falando de 1, 2 anos, aquela pessoa. Mas aquela pessoa também vai dentro de um grupo familiar, que também pode levar outros tempos. Eu acho que é mais improvisado no caso de um suicida, porque ele precisa... Lorenzo, assim, acho que numa generalidade,
Acho que assim, é algo realmente mais, eu acho que é algo mais próximo do que de fato a Andresa está colocando, né? Porque quando você está numa cadeia de eventos em que você teve uma situação como essa, em que você resgata compromissos mais urgentes com relação ao suicídio, então ali está muito focado em determinadas prioridades que ele precisa resgatar, tanto que também nós, não raro, nós sabemos que às vezes até suicidas também tem, às vezes, tem até ciclos mais curtos, né, de complementação da vida que ele tem. Genericamente, não tem receita de bolo, né? Mas no aspecto abrangente, quando a pessoa também está em um determinado, o que ela coloca aqui como da reencarnação mais normal, né? Não é que é normal, né? Mas ele tem um planejamento mais detalhado e uma árvore, uma teia de relacionamentos mais intrincada e que o permite com que a pessoa, né, você vai maximizar todas as outras oportunidades que você tem, às vezes de resgates maiores, menores, e outras oportunidades que não são tão prementes da forma como está no caso do suicídio. Eu acho que tem um determinado cabimento, sim, em virtude da forma premente. Não é uma receita de bolo, mas numa generalidade, acredito que sim. Né? Posso, eu, partilho do entendimento também do Sandro e da Andresa. A Andresa foi muito bem específica, né, e muito inteligente nesse caso, mas cada caso é um caso e todos eles se referem às circunstâncias da família, da pessoa, e como ela pode se aprimorar, ela pode melhorar. Então, até na nossa legislação, entre aspas, a penalidade, ela depende não só do crime cometido, quer dizer, do ato cometido, como das circunstâncias. É isso que leva a pena de tanto a tanto. Imaginem, se na nossa legislação, que é super falha, eles já prevêem isso, por certo que cada ato que nós cometemos, tudo depende das circunstâncias que o levaram e das circunstâncias que nós estamos. Então, tudo isso, concordo com a Andresa e com o Sandro, tudo isso vai alterar. Então, não há mesmo uma receita de bolo, mas para cada pessoa e para cada caso será um caso. É o que eu penso. Por exemplo, Santos Dumont, né? Santos Dumont teve lá já até uma vida praticamente plena, mas ele só como uma lembrança, generalidade, não tem receita de bolo. Mas quando ele voltou com um dano na medula, né? Pré-existente, em que ele pouca complementação ele fez da vida dele aqui, né? Que ainda quando criança ainda, parece que foi numa coisa boba, teria caído assim, caiu da cadeira, aí estava com aquilo no perispírito dele ainda, da fraqueza, né, perispiritual ali na coluna vertebral, no pescoço, e quebrou, ficou paralítico lá. Então, e aí acabou também, né, não tendo uma vida tão prolongada em virtude das decorrências que gera. Né? O que acontece? Quando você tem outras encarnações mais... tudo realmente ele vai muito traçado, todas as pessoas com que você acaba cruzando na vida, uma coisa impressionante, não só na família, né? Ele extrapola na família, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Então, é uma teia em que quando você tem em situações que não são tão prementes e tão urgentes como é no caso de alguém que está fazendo uma recomposição perispiritual
de um suicida, você consegue aproveitar aquela oportunidade, fazer um engajamento de todos esses nós, dos destinos de cada um, para que em algum momento você tenha todos esses cruzamentos, e aí você consegue ter um negócio mais bem planejado, mais oportunidades ali traçadas, né? Só para agregar o que vocês estão falando, eu acho também que demora um pouco mais de tempo para aqueles espíritos que já têm condição de escolher um pouco, também ajudar a escolher vamos dizer assim, as suas passagens pela encarnação. Tanto é que a Ivone está escrevendo aqui, né? Sujeitando-se, então, às peripécias do grau que convém acarretar. Ou seja, ele escolhe também, ele ajuda a escolher as provações. Então, para ajudar a escolher, o espírito tem que ser preparado. Então, se demora, mas lá no nosso lar, Dona Isaura, acho que é aquela que já ia reencarnar, e o marido dela já estava reencarnado, ela disse assim que ela teve que passar em revista 2 encarnações anteriores, estudar isso daí, né? Para ver os reparos, o que ela tinha que, pelo a qual ela tinha que passar para poder reparar aquilo que ela deixou no passado. Então, você imagina que isso daí demanda algum tempo, aí você tem que escolher as pessoas com que você vai fazer isso daí, convocá-las, elas têm que aceitar. Então, realmente, eu acho que demanda um pouco mais de tempo essa preparação, como vou chamar assim, de uma encarnação normal, aparentemente normal, né? Porque que nenhum é normal, como está falando, cada um é cada um. Mas eu acho que nesse caso é um pouco mais sofisticado, né? Você precisa, porque tem inclusive a participação do próprio espírito, né? Porque às vezes você perde até a chance de determinados ciclos familiares, né? Pô, voltei antes da minha hora. Tá, mas determinados familiares que eles já estavam muito engajados ali comigo, ainda estão completando o ciclo deles. Pô, e aí, né? Então, dá uma desbalanceada em vários aspectos, em várias outras oportunidades que estavam ali apresentadas para ele, que cortou, né? Tá ali, atrapalhou um pouquinho as coisas que estavam ali planejadas, né? E não dá para você ficar esperando a turma voltar para depois, vamos combinar tudo de novo, vamos lá, tá, né? Mãozinha, é mais difícil, né? Sempre tem outros e outras oportunidades. Mas quando você também vai cortando, né, as oportunidades, aquela ali vai ficando, de fato, lá a principal, né? Eu acredito que esses espíritos, essa equipe aí que está aqui, esses espíritos que vão reencarnar, vão preparar, eu não sei se eles vão poder escolher alguma coisa, não, porque eu não sei se eles teriam condições, né? Então, é um pouco mais simples a preparação do programa deles, né? Isso mesmo. Continuando a leitura. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, guias missionários do penitente, assim os técnicos do Departamento de Reencarnação, são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana. Geralmente, os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico-terreno para o aprendizado da crosta do planeta. Havíamos estacionado sob as frontes das
dos arvoredos ao longo da avenida por onde palmilhávamos e ouvíamos tais exposições interessantíssimas, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseada em princípios análogos, à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Pensativo, interveio Belarmino, que sorvia as palavras de Rosália com manifesto fervor. Depreender-se-á de vossas acerbações, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade como um zoquete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Sorrindo com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucou, enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício rodeada de colunas e velado por aprazíveis rendilhados de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição: recolhimento. Não, meu amigo. O censo indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveríeis antes ter compreendido que aquilo a que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou do além como o espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio, ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribam os atos praticados. Assim também, os programas que se elaboram aqui visando o futuro do delinquente não se incluirão os pormenores, as atividades diárias, que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão as particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituem reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador como o efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sobre o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim façamos, porque entregue a si mesmo resvalaria para excessos prejudiciais
criando possibilidades desastrosas. Então, na programação de todos os suicidas ou não suicidas, é feito, são determinados pontos capitais, pontos chaves. Os detalhes do dia a dia, a gente que faz, a gente que determina. Mas a gente a gente se programa, a gente vai ter a programação para os pontos mais importantes da vida. Logicamente que as nossas ações hoje podem fazer com que o futuro acabe se modificando. Como diz o Chico, né? Eu não posso voltar no passado e modificar o passado. Mas eu posso fazer hoje algo novo, algo diferente, para ter um futuro diferente. Então, meu futuro depende das minhas ações hoje. Então, eu preciso, né? Na minha vida está para que eu melhore um certo aspecto. Agora, esse aspecto que eu tenho que melhorar depende das minhas ações. Eu posso sofrer por mais tempo, ou eu posso aprender mais rapidamente e sofrer menos. O importante é o aprendizado. O percurso que eu vou fazer para aprender depende da minha boa vontade, do meu esforço pessoal. Então, eu quero aprender uma coisa, digamos cientificamente. Eu quero estudar, eu quero aprender a falar inglês. Eu posso falar inglês em mais ou menos tempo, depende do meu esforço. A mesma coisa é se eu quero melhorar minha paciência, se o meu orgulho, e tantas outras coisas que a gente tem. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso. Então, na programação, toda essa recapitalização, toda essa programação da vida, são os pontos chaves, não o dia a dia. Então, por exemplo, eu estou com o dedo machucado aqui, ó, porque eu dei uma martelada no dedo. Essa martelada estava na minha programação? Não, foi um descuido que eu fiz. Não precisava ter, na hora de pregar o prego, eu martelar o dedo. E assim são com outras coisas. As coisas bobas assim da vida dependem da nossa atenção, do que a gente faz. Né? Às vezes a pessoa pega um resfriado, mas não estava programado, eu vou pegar um resfriado ali e tal, na minha vida. Não, eu peguei o resfriado porque eu estou com a minha imunidade baixa, porque eu estou estressado e tal, um monte de outras coisas. Então, é isso que tem que saber. Os pontos chaves estão determinados. Os detalhes dependem do dia a dia nosso. Então, fatalidade, determinismo, mais ou menos. Uma parte é, outra parte não, mas depende da nossa programação, que a gente pode até escolher. Algumas pessoas escolhem uma parte, outras pessoas não escolhem nada, ou quase nada. Outro sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, porém, o reencarnado, será
livre de efetuar ou não aquelas realizações que antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim, mas no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se enreolar com méritos que muitos poderiam ter abreviado as caminhadas deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma, com discretos resposteiros de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali, despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão. Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente alourada penetrava por ogivas graciosas engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando-a entrever o gosto feminino inspirado na ornamentação. A um ângulo do salão, destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos e deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudou-nos com esta fórmula singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela amavelmente. Eu vos esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo essa manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a esse núcleo. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue, este recolhimento, que a todos vos receberá um dia, pois ninguém há internado nesta colônia que deixe de passar sobre seus umbrais. Era uma religiosa. Seu hábito nível, como esbatido por fosforescências de ouro pálido, que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto, era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária glorificada por poema sacro arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na Terra essa dama encantadora, que agora no mundo espiritual nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando ao lado de ilustres iniciados da doutrina secreta nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que honrando certamente o hábito humilde do desempenho de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora sublimá-lo de um além no seio de congregação fraterna e modelar, onde merecia dirigir uma das mais importantes sessões.
tais como a sessão do recolhimento, como fiel e iniciada cristã que era. Gentil e bondosa, convidou-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava, risonha e simples como Gracil menina. Na época em que vivi reclusa e quieta no convento de Santa Maria, em nosso exílio terreno, cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços para além dos muros que me insulavam. Foi esse o único passatempo que fruí no mundo das sombras, durante a minha última romagem nele realizada. Eu falava às rosas como às outras demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se fossem os seres pensantes muito queridos. Divertia-me com ela, e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumadas as lágrimas que os infortúnios oriundos das desilusões e das saudades ternas me extraíam do coração. Na comunidade não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, mas que pudesse desviar, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar no intuito de alimpar caráter e sentimentos para a boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também a mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas desde então e não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da Virgem religiosa, Bellarmino aventou uma interrogação que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Sim, disse ele, vejo que continuais cultivando rosas nessas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? Irmã Celestina, para vos servir. Irmã Celestina, para vos servir, caro irmão Bellarmino. Assim como não vedes aí as flores? Como não ser então possível? E por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui e não nos mundos materiais que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido cada dia com o progresso de cada um dos seus habitantes? Acaso existirá na Terra alguma coisa no que concerne ao bem ou ao belo, que não seja a pálida reminiscência conservada pela pátria espiritual pelos preceitos ali retidos? O fluido da vida que faz geminar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alidando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência
e suas derivações, das quais nos utilizamos nestas regiões, o artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Agradecemos a dádiva mimosa que parecia refulgir e vibrar, possuída de engotos princípios magnéticos. Aspiramos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar extensa galeria sustida por colunatas majestosas. Dir-se-ia um claustro De um lado e outro, portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se, e de cima a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades alouradas a cada passo, infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas, e enquanto entrávamos surpreendidos, verificávamos pertencerem a extensos dormitórios. Esclarecia ela, quando se positivam a necessidade e a época de o asilo desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de contemplar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos membros pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia do departamento em que se fez o estágio entre nós. Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, vai parar aí? Então, tudo que existe no mundo físico é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Então, realmente, flores, música e tantas outras coisas belas que existem aqui é uma cópia do que existe lá do outro lado. Então, ela cultivava flores aqui e cultiva flores lá, de uma forma diferente, com os pensamentos, com os fluidos. As próprias formas, os edifícios, as construções, refletem os pensamentos das pessoas que estão morando lá. No caso das flores, acabam também refletindo o próprio pensamento da própria essa senhora que foi franciscana no convento aqui quando encarnada. Então ela se propôs e ela vai mostrar esse departamento sob responsabilidade dela para o Camilo e todas as pessoas ali que estavam acompanhando esse grupo, se programando, se preparando para uma nova encarnação. Perguntas? Comentários? Imagine Deus escrever um lugar tão bonito, né? A gente se põe nesse lugar tão bonito. E é só um grau mais profundo no Vale do Suicídio. Imagina o que é, né? Realmente, realmente. São lugares bonitos e é num lugar de sofrimento ainda, né? Mas reflete os trabalhadores que estão ali
preparando, né, todo o reencarne desses suicidas. Falando de tempo, no caso dos suicidas, a volta ao mundo físico acaba sendo mais rápido do que de um não suicida, né? Normalmente, o tempo que a gente passa no mundo espiritual é grande. Um animal, por exemplo, vai, desencarna e reencarna rapidamente. Mas, normalmente, os seres humanos ficam muitos anos no mundo espiritual. A volta rápida é mais uma exceção do que uma regra. Algumas pessoas acabam voltando rapidamente. No caso dos suicidas, parece que o retorno é mais rápido do que a maioria dos outros que não são suicidas. Mas existe, como falaram aí, não existe uma regra, é assim, é certinha. Depende de cada um de nós, da situação, depende de um monte de condições. A gente nota de que, por exemplo, nessa leitura, que eles estão passando pelos departamentos ali, dos prédios, se informa a beleza dos prédios, as plantas, os jardins, as árvores, né? o ambiente, a harmonia, o que eles estavam sentindo ali, né? O perfume. Quer dizer, inclusive lá no início eles falavam que quando eles passavam por aquelas avenidas, tudo parecia convidar para que a gente meditasse, que a gente procurasse elevar o pensamento. Então, isso me faz assim refletir um pouco que nós também, por exemplo, eu estou aqui no sítio, eu vejo sempre coisa bonita aqui por aqui, né? Tá sempre. E aliás, a paisagem aqui muda sempre, né? Uma hora é plantação de milho, outra hora é de feijão, outra hora não sei o quê. E aí o milho está pequenininho, daqui a pouco está grande, depois aqui vem arroz, daqui a pouco vem. E vai mudando aqui o panorama. E agora, por exemplo, o céu aqui no final da tarde é todo alaranjado, né? Agora que está com essa seca, você vê assim aquele sinal do inverno chegando mesmo, né? E isso realmente a gente chama a atenção para a gente refletir um pouco. Só que as nossas preocupações são tão materializadas que a gente esquece disso daí, de a gente refletir. E muitas vezes a gente, para quem vive mais na cidade, é um pouco mais ruim, né? Porque você não está vendo sempre essas coisas, né? Mas sempre quando a gente passeia, a gente passa pelo jardim, ou vê uma flor, ou vê... isso deveria estar chamando a nossa atenção, né? Porque a vida, ela tem que ter beleza e harmonia, porque se não tiver, tem alguma coisa tá acontecendo errado, né? É o caso do umbral, né? Alguma coisa aconteceu para que o pensamento estivesse tão baixo e produzisse aqueles cenários tão horripilantes que tem no umbral, né? Então, o nosso pensamento, apesar de a gente estar vivendo as vicissitudes da vida, né, tudo passando aqui para nos preocupar, nos crescer moralmente, tudo isso, mas a gente não pode esquecer de que quando a gente estiver junto à natureza, junto a essas coisas que eles descrevem, que a gente estiver passando, a gente também lembrar da harmonia, de fazer essa meditação que eles sugerem aqui, para que a gente recupere um pouco as energias que a gente gasta com as coisas que não são tão harmônicas, né? E outra coisa também é a delicadeza das pessoas no trato, né? É incrível, é incrível, é incrível. Essa delicadeza que elas têm é uma conquista mesmo. E a gente pode até se esforçar para a gente ser delicado, mas muitas vezes a gente perde o controle, né? A gente acaba sendo mais ríspido. Mas esses espíritos já adquiriram esse controle. É uma conquista mesmo do espírito, essa paz de espírito que eles têm, né? em atender assim com docidade, né? Com coisa assim bem delicada, né? É bonito de ver. Celso, e o que é mais importante, todo mundo,
o que é mais importante é que ele permite que chegue ao nosso conhecimento tudo isso. Que a gente acabou de ver nessa descrição e em outros livros do André Luiz, e como o prof. falou, que é resultado de pensamentos que plasmam tudo isso, então eles mostram para a gente como funciona. Não fica guardado para eles, chega até nós. É sobre isso que nós temos que agradecer e refletir. Esse cuidado é tido com a gente também. A presença da espiritualidade é a presença de Deus com a gente, né? Dizendo que, olha, vocês não estão sozinhos, não, né? Mas nem todos acreditam, nem todos percebem isso daí, né? Essa que é a realidade, né? Mas esses ensinamentos que a gente vai recebendo através da doutrina, dos espíritos que se comunicam, é uma coisa sensacional, né? A gente se sente presente também, a presença deles junto a nós. E a gente passa não só a acreditar, mas a ter a pura certeza de que eles estão junto conosco, né? Os menores detalhes, sem influir no nosso livre-arbítrio. Eu vi uma palestra do Divaldo Franco essa semana, eu até mandei no grupo. No final da palestra, ele falava que conheceu um cientista que era ateu e era muito cético. E o cientista deixou de ser ateu e passou a acreditar em Deus, porque ele começou a ver que não existe uma única forma na Terra que seja igual à outra. O Criador foi tão perfeito que cada uma das formas da natureza, dos pássaros às plantas, é uma obra-prima, porque é único. É único. Isso aí. A gente às vezes passa, né, pelos dias e acaba não prestando atenção em tudo isso, né? Então, existem exercícios, né, que você faz com as crianças, que pede para a criança assim, fechar os olhos e tentar perceber com os outros sentidos como está a natureza ao redor. Então, os barulhos, o vento, a temperatura. Porque às vezes a gente tenta usa muitos olhos e acaba esquecendo dos outros sentidos. Então, a gente não percebe um monte de outras coisas porque a gente está focado em um outro tipo de coisa. Ainda hoje em dia, com toda essa tecnologia, com toda a internet, com o celular, então a pessoa está com o celular e se isola de toda a natureza. Então, foca só no celular. Às vezes está jantando com a família e está focado no celular. Então, o resto da família... Não é? Então, alguns meses atrás, eu vi alguém fazendo uma piadinha do tipo, piadinha mais ou menos, né? Tinha uma pessoa num restaurante lendo um livro. E todo o resto do restaurante, inclusive o garçom e tal, com o celular o tempo todo, né? O celular o tempo todo. Inclusive casais, né? Conversando via celular. Estava frente a frente e conversando via celular. E todo mundo olhando a pessoa com um livro de forma estranha. Deve ser algum terrorista, deve ser alguma coisa estranha, alguma coisa, né? Tanto que no final o cara que lê no livro acaba sendo preso. Porque, imagina, está fora do padrão. Lendo um livro? O que é isso? Que absurdo um negócio desse. Às vezes até brinco com os meus alunos. Ó, aqui, ó, né, aqui nesse espaço, naquela direção lá, tem uma biblioteca. Biblioteca é um lugar que tem um monte de livros que você pode abrir
e pode ler as informações. E eu fazia detalhes ali e tal. O pessoal acha graça da situação, mas a maioria não leu o livro mesmo. Na hora de fazer uma pesquisa, eles vão lá no Google, colocam as palavras e imprime e me entrega. Aí eu falo para eles, mas, caro aluno, eu pedi a pesquisa sobre a fruta manga, não sobre a manga de camisa. Eu pedi a pesquisa sobre a fruta manga. Eles vêm colocar manga. Aí vem um monte lá, a manga da camisa, a manga não sei o que lá, e eles me mandam. Eu falei, mas você nem leu o que você tá me mandando? E é uma coisa, no caso do celular, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, principalmente com as crianças, né? Que não deixar extrapolar as coisas. Mas eu estou vendo que o Roberto quer fazer a prece de encerramento. Roberto, pode fazer. Você está com uma vontade doida aí para fazer a prece de encerramento? Fique à vontade. Esse professor, Celso. Ô, Roberto, antes de você fazer a prece, queria falar uma coisinha, né? Pois não. Porque eu tenho certeza que o Luiz, talvez ele não esteja consciente agora, por causa do seu reencarne recente, né? Mas tenho certeza, se ele tivesse consciente, ele ia lembrar que hoje nós estamos estudando aqui e ele não está presente. Né? Uma coisa que a Cília estava falando, ele estava todo dia aqui, agora não está mais, né? Como ela está pensando nele, talvez ele estivesse pensando em nós. Celso, no estudo e no todo. Interessante, Celso. Que nós podemos, né, entrar em contato com ele através do pensamento, porque essa é a ligação nossa, né, de experiências de vida, né, que nessa prece, né, a gente também dirige o nosso pensamento a ele, né, que nós estamos torcendo muito com ele, né, e querendo que ele sinta a nossa presença de estudo lá. Né? Ô Celso, interessante que o Luiz nunca conseguia ler um livro inteiro. Ele só lia um pedacinho, abandonava. Ele dava spoiler. Quando nós terminávamos o livro, ele... qual é o livro que vem? Mas ele botou na cabeça que ele tinha que ler a Memória do Suicida. Ele conseguiu ler inteiro. Né? Até ele falava com o Lourenço, naquela parte, Lourenço, espera aí, você está atrapalhando, você está muito à frente e tal, né? E o interessante é que sábado ele e uma mulher me encheram de perguntas durante 2h30. Rapaz, tudo sobre o mundo espiritual, tudo sobre o plano espiritual, tudo sobre entidades e tal e tal. Foi 2h30 puxado. Aí ele falou assim para mim, poxa, Roberto, dava para fazer um livro, né? Eu falei, se dava, em 2h30. E todos os conflitos que ele tinha, ele vinha me falar, o que você acha, o que eu faço, o que eu falo, e sempre estava aqui, né? Mas que tem que acontecer, e não tem jeito, né? Chegou, como dizem, o prazo de validade acabou, a senha pegou a senha e foi embora, né? Mas é assim, meu. Então, nessa hora, né, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui juntos novamente, né? E pedimos também para estarmos novamente juntos na semana que vem. E se alguém desencarnar, pedimos também para aqueles que vão desencarnar, porque está morrendo todo mundo. Então, agradecemos às entidades, espíritos e irmãos, agradecemos pela leitura da Ângela, né, que leu até o final, e agradecemos toda essa aproximação nossa, cada vez maior, e a aproximação também do globo espiritual, esses espíritos que chegam em forma de luzes diferentes, né? De irradiação de longe, vibração de longe. Então, todos estão mais ou menos coligados a esse nosso encontro. Como o sítio também está coligado pelos pontos de energia que eu vi quando fui lá, né? Os pontos de energia estamos coligados também com o sítio e todos aqui, né? Fazemos parte de um grupo grande que
que estamos, graças a Deus, de cabelo branco, né, Celso? Já de cabelo branco, mas estamos ainda juntos, né, no mesmo intuito e na mesma programação que seguimos os passos de Jesus, né? E aí, O cabelo é branco, o meu é prateado, viu? o meu tá, eu pintei também, de branco, de prateado. Então, eu queria também dirigir, né, que o nosso pensamento chega até o Luiz, mesmo estando já acolhido nos hospitais, o tratamento, que lá, graças a Deus, né, os médicos são muito bons, acompanhei vários atendimentos, lá é perfeitamente devotados aos doentes, né? Não tem como foi dito aqui, que não tem agressividade, não tem mesmo. Os médicos lá, como o Lourenço falou, os médicos lá dão uma atenção de mais que 100%. Né? Então, eu tenho certeza que o Luiz está lá recebendo esse tratamento e já vai sendo convencido, nem precisa ser convencido, porque ele já conhecia, porque 2h30 de conversa ali, acho que deu para ele com uma bagaginha melhorada. E aí pedimos ajuda para o Luiz, que foi um grande amigo nosso, né, e um grande amigo meu, e esperamos que em Deus ele esteja bem próximo da bondade que Deus nos dá, né, que fica guardado no nosso coração, e nessa hora nós colocamos para fora. E assim, agradecemos por tudo e por todos, e damos por terminado. E eu queria fazer um Pai Nosso no término, para abranger todos esses irmãos que estão bem próximos da gente, e aqueles também que são bem próximos estão doentes, e os parentes que estão doentes, e peço também no término aqui, pelos espíritos que são revoltados, e peço pelos doentes e pelos presos também, os que dormem nas ruas, em tendas em todas as cidades. E assim, termino dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. E graças a Deus. Que vale a pena falar. A gente tem que ter em mente, Roberto, que o Senhor deu para o Luiz o carinho que ele precisava ter na véspera de partir. Viu? Todos nós queremos isso quando chegar a nossa hora. Certo? Luiz foi agraciado com essa conversa, com esse bate-papo com o senhor aí, né? Com a dona Cida. Maravilha. Os senhores estão de parabéns. Deus abençoe a todos. Esse grupo é muito legal, a gente só tem aprendido. Estamos aqui de passagem e juntos aprendemos um pouquinho, ganhamos amizade. Tenha certeza, o seu Luiz do outro lado vai sentir quando acordar. Olha, o Rubem me falou como é que era. Logo em breve, vamos ver se dá para conversar um pouquinho com ele, né? Assim, se Deus permitindo, né? Na hora que der, para bater um papinho com ele, para ver como é que estão as coisas, né? Eu posso falar evidência, então, Lourenço? É uma evidência que eu nunca tive, né? Interessante, viu, Celso? Interessantíssima. O globo terrestre, hoje, vi ele todinho. Ele tem ele é coligado com o mundo espiritual, né? Como um sanfonado dele todo até não enxergar mais. Então, é um sanfonado, igual aqueles balões chineses, né? Que já na Liberdade tinha bastante aqueles balões assim, né? Com sanfonas. Então, fica como uma sanfona, entendeu? O mundo espiritual mantém em cor laranja, como o Celso falou, a cor laranjada, é uma cor laranja leve, né? Bem leve, e ele fica coligado como fosse... É como fosse um desenho do enxame, né? Mas só que no sentido de não ter abelhas. É muito lindo de ver, muito bonito. Então, ele fica totalmente preso. A mesma coisa você pegar
como fosse um imã, puxa para cá, ele vem também, para cima, para baixo, ele vem. Então, ele fica nessa condição. Essa evidência eu nunca tive ela hoje, né? E como eu não nado, eu passei todo o período dentro da água. Aí foram me mostrar a alta da água, a água está subindo em todos os países, né? E o país que eu, dentro da água por todo esse período, foi levado até os países mais baixos, e a preocupação é grande, porque a água, eles marcando o sinal que a água estava e está agora, é uma alta bem nítida, bem perigosa. Então, eu fiquei rodando o planeta inteiro dentro das águas e vendo já as pedras ficando abaixo da água, as montanhas menores, e assim foi, até os Países Baixos. Então, está aí uma coisa preocupante. Foi isso que eu vi. Tudo bem. Então, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Carlinha.